E aí, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula aí, né? Hoje a gente vai falar de frio. Ui, que frio, não, calma. Vamos falar de frio hoje, mas não é esse friozinho que de vez em quando faz aí não, né? Na verdade, esse ano o frio tá meio estranho, né? Tá em julho e ainda não tá aquele frio que a gente tá acostumado aqui na região, mas tudo bem, isso aí é uma questão ambiental, uma questão climática. Meu foco hoje não é falar do meio ambiente aqui, tá bom? Vamos falar de frio, mas o frio que eu quero falar é aquele de onde, gente? Do ambiente de trabalho, né? Nossa parte ocupacional, nossa parte produtiva e laboral. É isso aí. Então vamos falar desse frio, tá bom? Começando dentro dessa questão do frio ocupacional, o organismo humano não se aclimata ao frio da mesma forma que o calor. Então, no processo de calor, eu já falei para vocês nas outras aulas, onde eu falei um pouco sobre o calor, que a gente falou no processo de aclimatação. Com frio não existe processo de aclimatação, certo? Poucas partes do corpo podem tolerar a exposição ao frio, poucas, certo? Sem proteção, é claro, com certeza. Podendo ocorrer consequências à saúde do trabalhador, ao conforto e à eficiência do trabalho, certo? Então, o frio, poucas partes do corpo vão, certo, tolerar a exposição ao frio, entendeu? Então, o frio não é uma coisa simples, né, gente? A gente vê aí, até sem falar da parte ocupacional, pessoas morrendo aí em escaladas a Monte Everest, a Monte não sei o que, temperaturas baixas, né? E o cara fica preso lá, morre de frio, não morre da queda, morre do frio, não é verdade? Pessoas que caíram em avião em montanhas aí, sobreviveram à queda, mas morreram por causa da temperatura baixa, né? Então, trazendo toda essa questão, a gente começa a pensar em quê? No mundo do trabalho, que é o nosso foco, não é verdade, gente? Então, o que será esse frio, professor? O senhor tem aí algum conceito? Já que o senhor é cheio de conceito, toda aula é um conceito disso, um conceito daquilo. É claro, gente, eu tenho que basear, não é, as minhas prerrogativas em conceitos, porque senão vem um gato lá atrás, os caras aí, ó, tá dando aula dizendo que ele acha que é frio. Não, são conceitos, né, científicos. Quem achar que eu estou dizendo que é errado, vai brigar com Isaac Newton e outros caras aí. Comigo não. Procura a tua turma. Frio é a sensação produzida pela perda de calor do corpo, causado pela baixa temperatura do meio externo para com o meio interno de um ser vivo. Essa é a definição de frio. É a sensação produzida pela perda do calor. Então, quando o corpo começa a perder o calor, a sua temperatura, certo? Do meio externo para dentro dele, isso é o efeito do frio. Isso é o frio, certo? Tem muita gente que adora frio. Ah, eu adoro frio, adoro aquele friozinho, sim. Mas tudo tem limite, né, gente? Porque o frio também pode matar. Na verdade, é tanto que ele é um risco ocupacional físico. Beleza? O frio também pode ser produzido por meios artificiais através dos sistemas de refrigeração. Refrigeração, não estou falando de ar-condicionado, não. Sistemas de refrigeração. Claro que também o ar-condicionado produz frio, beleza? Mas como a gente está focado no ambiente laboral, a gente fala de refrigeração. E o ar-condicionado também, porque em escritórios as pessoas têm um costume de a temperatura tem que estar muito baixa para não queimar os computadores. Gente, isso é uma ignorância de primeiro caso. Entendeu? O que vai queimar um computador é o mau funcionamento, o mau acondicionamento. Onde tem que estar bem geladinho é lá onde ficam as selfies, as centrais.
Entendeu? Naquelas salas lá tem que ter a ventilação. Porque o computador, o notebook, ele tem a sua ventilação. Tem o seu cooler lá, os cooler. Mas inventaram aí os engenheiros aí de TI, que mata o povo no frio para conservar o computador. Mas vocês sabem disso, tá bom? Mas não vamos chegar aí não, porque quando eu falei nisso aí, quando eu falei que o frio também pode ser produzido por meios artificiais, porque antes eu vinha falando do meio natural, né? Do físico, do ambiente. Mas agora eu estou falando do meio artificial, produzido pelo homem, que é os sistemas de congelamento, refrigeração. E aí, quando eu falo disso, eu entro diretamente aonde? No mundo do trabalho. Não é verdade, gente? E aí eu começo a falar do quê? Do frio ocupacional. Porque onde o homem transforma o ambiente para produzir, estamos nós lá. A segurança do trabalho, para impedir que esse processo seja insalubre. Não é verdade? Então a gente vai ter o quê? Diversas atividades laborais que expõem seus trabalhadores a esse frio, a esse sistema de refrigeração criado pelo homem, certo? E isso causa danos, certo? Esse frio vai causar danos se for mal gerido. Não se pode, de forma nenhuma, jogar o trabalhador dentro de uma câmara frigorífica, certo? E a gente vai falar disso aí bem direitinho. E colocar ele de toda forma exposto a um frio, né? Uma temperatura extrema, certo? Aí a gente vai destacar algumas atividades que vocês devem, quando entrar dentro de uma empresa, seja do ramo alimentício, certo? Seja de qualquer ramo, frigorífico, certo? Portuário, que a gente vai falar um pouquinho, porque tem uma base ali no portuário, certo? Onde tiver acondicionamento e armazenamento, refrigeração, já tem que estar de olho aberto. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Vai trabalhar no supermercado? Opa! Tem câmara frigorífica? Com certeza. Câmara refrigerada? Com certeza. Então o que é que eu tenho que fazer? Já direcionar minhas ações. Ver a padronização. Entrar já com checklist, com inspeção, com tudo para verificar, monitorar aquele risco. Então, destacamos atividades realizadas em câmaras frigoríficas, trabalhos em embalagem na indústria de carne, né? Indústria de alimento, operação portuária, como eu falei, né? E aí onde se manipula principalmente cargas que já vêm até congeladas em porões de navios, né? O transporte, o acondicionamento, aquele motorista que fica entrando na câmara fria do caminhão para retirar as coisas, é um problema sério. Ele deve entrar, certo? Protegido. Mas aí a gente vai chegar lá, certo? Porque isso aí é uma coisa complicada de se falar, porque motorista de caminhão frigorífico que entra dentro do caminhão para descarregar, abre um precedente para desvio de função. Mas tudo bem, vamos lá, né? Tem um limite aí, né? Tem que ter um limite. Então, onde há armazenamento, há sim o refrigeramento. Armazenamento de perecíveis, certo? De carnes, de legumes, certo? A gente tem que ter esse cuidado. Então é frio, cara. É o frio ocupacional. É o frio direcionado para a atividade humana. É o homem que transformou, certo? E quem realiza esse tipo de atividade pode estar e apresentar uma diminuição na temperatura do corpo, né, interna, o que leva o organismo a entrar em vasoconstrição. Que é isso? Vasoconstrição, os vasos vão diminuir. Uma reação que tem como origem reduzir o fluxo sanguíneo como forma de tentar equilibrar a temperatura corporal. E aí que vem o perigo, porque você, o trabalhador exposto a temperaturas, certo? Extremas, abaixo já de 35 graus, os quadros de hipotermia já podem se configurar. Morte, a hipotermia, se o corpo não for aquecido e trazido a temperatura de 36,5, que é a temperatura para que nós podemos sobreviver no nosso ambiente, então, bicho, já vai embora, certo? Além do que, se certas partes ficarem atingidas, dedos dos pés, dedos das mãos, podem necrosar, né, com essa vasoconstrição,
ficando tudo roxinho, e aí pode haver o que? A perda, né? Tem que haver a amputação. Então não é brincadeira não, o pessoal brinca aí com tudo, não é? O gelo é uma coisa perigosa, se não for bem tratado. Se a queda de temperatura for extrema e o corpo ficar com menos de 35 graus centígrados, pode haver diversos danos, né, à saúde do profissional, causando uma série de desconfortos, claro, doenças ocupacionais e até acidentes de trabalho, chegando à morte do trabalhador. Com certeza, meu amigo. Com certeza. Gente, esses locais de refrigeramento, de acondicionamento, feito câmaras frigoríficas, certo? Elas são altamente frias, dependendo do tipo de carne, já tem uma temperatura para se congelar, legumes, alimentos frios, né? Então, o trabalhador que acessa esse sistema, ele tem que ter proteção, treinamento, capacitação. E esses locais, eles têm que ter as devidas, né, condições para que o trabalhador exerça as funções sem risco de acidente ou de morte, tá? E aí a gente falando de insalubridade, chegamos na NR15, que tem justamente o anexo, que é o anexo 9, que trata justamente, né, de atividades realizadas em locais frios. E o que é que ela diz? Só tem uma afirmação nesse anexo. Nesse anexo 9, é essa frase que eu vou ler para vocês agora. As atividades ou operações executadas no interior de câmeras frigoríficas ou em locais que apresentam condições similares que exponham os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada, serão consideradas insalubres em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Fecha aspas, acaba o anexo 9. Entendeu? Atividades realizadas no interior de câmaras frigoríficas ou em locais que apresentam as condições similares iguais às câmaras, certo? Que exponham os trabalhadores ao frio sem a proteção adequada é considerada insalubre, certo? Então é inadmissível um trabalhador entrar dentro de uma câmara, hoje vai ter uma foto, de uma câmara frigorífica refrigerada, como vocês têm aqui do lado do meu card, sem a proteção adequada, certo? E nesse caso, gente, aí eu vou ter que abrir mão para o EPI, porque eu não tenho como aplicar a hierarquia de mitigação dos riscos. O frio ele faz parte do processo, então eu não tenho como diminuí-lo, não tenho como retirá-lo ou eliminá-lo. O frio tem que estar lá. Então aí eu concordo com o uso do equipamento de proteção individual, tá bom? Então, para efeitos de NR15, se o cara tiver sem a proteção, já é insalubre de cara. É a primeira coisa que um auditor vai ver, é a primeira coisa que o perito da justiça vai observar, é o uso do equipamento de proteção individual para trabalhos em locais onde o frio é o risco máximo. Então, olha só, aqui do meu lado tem, certo? O básico: japona, balaclava, luvas, calça, bota, meias, todos com CA. Aí eu pergunto a vocês, eu dou só a japona e a balaclava, o cara usa a calça jeans dele e a bota de couro, tá certo? Proteção não adequada, tem que ser o conjunto completo, entendeu? Inclusive a proteção para face, viseira, certo? E aí? Se eu chegar lá, o cara tiver com a metade dos EPIs, eu não vou considerar a proteção. É o que muitos auditores e fiscais fazem. Insalubre, proteção inadequada. Por quê? Mas por que está inadequado? Meu amigo, a proteção é completa. Entendeu? Tem que ter todo, desde a japona, a balaclava, até a meia. Até a meia, para vocês terem ideia, ela é térmica e ela tem CA. Meus amigos, a bota não pode ser uma bota de couro, é de PVC, como vocês estão vendo aqui no card, certo? Olhem, observem aqui no card, é um exemplo.
entendeu? É de PVC. É uma bota especial para trabalhos em locais frios. Entendeu? Se essa proteção não for feita adequadamente, completa, certo? Então, não é considerada proteção. Aí, insalubre, entendeu? A entrada nas câmaras, no locais de refrigeração, tem que ser feita pelo profissional habilitado para trabalhar lá dentro. Essas câmeras frigoríficas por aí que o povo fica fazendo festa, entra todo mundo, até a minha da limpeza que ela bota para limpar lá dentro. Que é isso, gente? É um local de risco. Só o trabalhador, o operador de câmara é que pode entrar nesse local. E se a empresa não gerir isso aí, no futuro ela vai estar pagando insalubridade até para a menina lá da faxina, para o frio. Burrice, idiotice de alguns gestores. Né? Cultura de um país que acha que tudo pode ser burlado, que tudo pode ser comprado. Né? Então a proteção existe, tem que ser aplicada. Tá bom? A NR15 é fatível nisso aí. Ela não brinca, certo? E ainda eu vou ter as questões de manutenção. Tá bom? Um piso. Já imaginou um piso de uma câmera frigorífica dessa, como você vê aqui no card? Onde há buracos, né? Imperfeições, onde o cara pode derrubar um carrinho, uma patinha carregada com, vamos dizer, frango congelado. Já pensou? Eu já trabalhei com um acidente que aconteceu nesse tipo de coisa, certo? Rapaz, cometeu um série de erros, mas também o ambiente contribuiu para que esses erros se tornassem fatais, certo? Uma palheteira manual carregada com peso acima do que era para ser transportado nela, certo? Com a haste levantada, tombou por causa de um buraco justamente dentro da câmara frigorífica. O que é que aconteceu? Os fardos de frango congelado caíram por cima do trabalhador, fazendo com que ele desmaiasse imediatamente e ficasse coberto pela pilha de frangos. Pancada toda na cabeça. Pensou nisso aí? A sorte, meus caros colegas e alunos, é que ele não estava só, o colega dele estava do outro lado. Quando viu a pancada, correu imediatamente, né, para socorrer, porque uma coisa é certa também, não está na norma, não está em local nenhum, mas trabalhar numa câmara frigorífica sozinho é também um risco. Então a gente tem que criar a função do operador de câmara frigorífica e auxiliar de operador de câmara frigorífica. Bom, a empresa aí que sabe, não vai sair do meu bolso, nem eu vou ser responsável pela vida de ninguém. Mas a gente tem que orientar, certo? Vocês têm que falar, têm que orientar e restringir o acesso, e manutenção das câmeras é um item primordial, desde a iluminação, porque uma má iluminação dentro do ambiente daquele que além do frio tem umidade, que a gente vai falar também de umidade, né? Que é também um risco ocupacional, certo? Traz uma gama de perigos para que o trabalhador se acidente e fique lá dentro congelado junto com o que está, certo? Então esse sistema tem que ser cumprido. A manutenção tem que estar em dia. Não se brinca com câmara frigorífica. Sistema de alarme, sistema de comunicação, as câmaras frigoríficas têm que ter, certo? Rádio, o cara está lá dentro, sistema de rádio, sistema de iluminação, luz acesa, vermelha, quando alguém está lá dentro. Atenção de quem está fora, porque alguém está lá dentro, olha o tempo. Porque até então a gente vai ver depois aí, na nossa próxima aula, que há restrições até de tempo. Trabalha um X tempo, tem que sair X tempo. Calma que a gente vai chegar lá. É muita coisa, né? Mas é bom. Então vocês têm que entender isso aí. Certo? Trabalho em câmara frigorífica é um trabalho árduo. Tem que estar em cima. Tem que correr. Porque quando o fiscal chega, um auditor ou um perito, ele já vai logo nas câmaras frigoríficas. Ele sabe que a maioria não é como deveria ser. Infelizmente, essas culturas gestacionais, né,
existem no nosso país e muito. E por essas culturas, pessoas perdem com a vida. Então, gente, essa é a primeira parte da nossa introdução ao frio. Eu venho mais daqui na segunda aula falar para vocês sobre outras questões relacionadas ao frio. Um grande abraço a todos, espero que vocês estejam bem aquecidos, não estejam com frio, tá bom? Grande abraço, até a nossa próxima aula.